gente, hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de favoritos do mês de janeiro. No mês de janeiro, eu finalmente me sinto completamente satisfeita em dizer isso pra vocês, que eu li muito esse mês de janeiro, foi um mês muito bom realmente em leituras. Eu infelizmente não li nenhum mangá, tá? Mas eu li muitos livros, então eu acho que isso já foi suficientemente bom pra mim, porque principalmente o meu ritmo de leitura de livros estava me incomodando bastante. E como eu li bastante coisa, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou me estender agora aqui na introdução e vou logo apresentar os livros pra vocês. Minha primeira leitura do mês só começou no dia 8, então até o dia 8 eu perdi praticamente uma semana do mês de janeiro sem ler nada. E eu achava que mais uma vez ia ser um mês fracassado, mas acabou que depois que eu peguei esse livro pra ler, eu engatei em várias outras leituras e acabou sendo um mês muito positivo. Então a minha primeira leitura do mês foi O Mágico de Oz, do L. Frank Baum, e quem diria que o que iria me meio que tirar de uma ressaca literária que eu já estava não sei há quantos anos, porque meu ritmo de leitura estava fraco há um bom tempo já. No ano passado todo eu já estava bem empacada nas minhas leituras, não conseguia fazer nada fluir tão rápido assim, e acabou que O Mágico de Oz fez as coisas andarem de uma forma que eu não esperava que um clássico fosse fazer. Ainda que seja um clássico muito fácil de ler, a história ela é bem simples, ela tem muitos pontos que você já conhece pelo conto de fadas que a gente ouve desde sempre, mas também tem alguns elementos desconhecidos, obviamente, porque a história que a gente conhece é mais uma adaptação, né? E essa leitura aqui, ela é tão fácil que eu acho que até mesmo para crianças é um livro bem massa de ler, apesar de ele ser antigo. Eu gostei muito dessa história, tanto é que eu fiz várias marcações, eu não sei se dá pra vocês verem, mas tem um monte de post-it verde aqui. O Mágico de Oz é um livro curtinho, ele tem apenas 223 páginas, mas foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer e que me fez até pensar se eu iria, assim, pegar outro livro do mesmo estilo pra ler logo depois. Acabou que essa ideia não foi pra frente, mas ainda assim valeu muito a pena e agora eu tô muito empolgada pra ler outros livros desse tipo aqui da editora Zahar. Em paralelo à leitura de O Mágico de Oz, eu também comecei a ler outro livro na mesma época, mais ou menos, mas eu foquei em O Mágico de Oz até acabar a leitura e só depois que eu foquei nesse livro aqui, que é O Despertar do Príncipe, da Colleen Hooke. Ele é o primeiro livro da série dela, Deuses do Egito, e fazia um tempinho já, né? Acho que desde 2014 que eu não lia nada da autora. Eu gostei bastante de A Maldição do Tigre, como eu já falei pra vocês aqui outras vezes, principalmente porque é uma leitura muito rápida. O livro flui muito bem. Eu sei que não é uma grande história, uma das melhores, eu sei que não é uma fantasia assim espetacular, mas apesar disso, apesar de focar tanto no romance, etc., eu acho que é uma leitura muito leve que te faz ler muito rápido, e eu acho isso uma coisa muito positiva, principalmente no meu caso, que eu estava com um ritmo de leitura muito fraco. Esse livro aqui vai contar a história da Liliane Jung, mais conhecida no livro como Lily. Ela é uma garota bem normal e da classe alta dos Estados Unidos, e ela acaba envolvida com uma múmia no museu de uma forma bem esquisita, e no meio disso tudo ela vai ser envolvida em várias altas tretas, vamos dizer assim, por essa múmia, porque o corpo dela meio que foi conectado ao da múmia, então ela é obrigada a ajudar essa múmia. E vocês já podem meio que deduzir o que vai acontecer, né, entre ela e essa múmia. Os personagens desse livro são bem cativantes e eu tenho o costume de sempre shippar a protagonista dos livros dessa autora com o cara que eu sei que ela não vai ficar. Então, problemas, mas dá pra superar isso aí. Como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de fazer umas 2 leituras ou 3 ao mesmo tempo, e como eu tava lendo O Despertar do Príncipe, ele é um livro assim grossinho e tá um pouquinho mais pesado, apesar da leitura ser fluida, eu peguei um HQ que foi A Aurora nas Sombras, do Fabian Wellman e do Kerascoit, não sei como é que fala esse nome, que é da Dark Side, pra ler em paralelo com o livro, ser uma leitura assim mais leve, pra eu acabar algum livro assim e sentir que as coisas estão andando, apesar da leitura de O Despertar do Príncipe ter sido bem rápida. E essa HQ aqui, ela parece pela capa que você olha dessa forma e também pelo nome até, uma coisa muito fofa e tal. E no início você não entende muito bem assim quão sombria ela é, mas a partir do momento que as páginas vão passando e a história vai fluindo, as coisas vão ficando muito bizarras e você fica tipo um pouco assustada. Eu fiquei até com um pouco de receio assim de ler essa HQ de noite, porque eu sou muito medrosa, gente. E não é nem questão assim de medo, sabe? É questão de dar um nojo em você, aquela questão mesmo do horror. E essa HQ tem umas cenas muito nojentas, assim, muito
sabe, não recomendo você ler essa HQ aqui enquanto come. Eu fui tentar uma vez e eu fiquei bem enjoada, principalmente porque é um HQ, né, então trabalha muito com imagem, não é um livro que você só tá ali vendo a narrativa. E apesar disso, é uma HQ muito boa, eu gostei, ela traz uma crítica muito interessante, que é mais pra você interpretar, não é uma crítica assim explícita, ela tá implícita na história, mas que eu achei muito legal. A arte dela também é bem bonita e foi uma leitura bem rápida pra mim. A arte dela é muito, muito bonita, eu gostei bastante. Parece uma mistura de aquarela com lápis de cor, mas eu acho que é mais aquarela mesmo. Eu acho que esses autores aqui, eles são alemães, não sei, eles são de algum país esquisito, porque esse nome aqui não é muito comum. Pelo que eu acabei de ler aqui na parte de trás do livro, que fala um pouquinho mais sobre os autores, aparentemente eles são franceses. Não sei se isso é verídico, mas disse que um deles nasceu em Paris, então eles devem ser franceses, por isso que esse nome é esquisito. Mas enfim, eu gostei bastante dessa HQ e eu recomendo sim pra leitura de vocês, mas comprem ela numa promoção, porque essas HQs aqui da Darkside são bem caras. Também peguei pra ler outro livrinho curtinho, assim, pra dar uma andada nas leituras, pra engordar ali o vídeo de favoritos do mês, né? Dar aquela enrolada. Então eu peguei pra ler Alice no País das Maravilhas, a versão adaptada infantil da Darkside. E é do Lewis Carroll, né? Como todo mundo já sabe. E eu já tinha lido Alice muito tempo atrás, numa edição da Zahar, que foi a bolsa de luxo semelhante ao Mágico de Oz, que eu mostrei pra vocês aqui antes. Então eu já conheço a história da Alice, né? Tanto pelos filmes, quanto pelo livro que eu já tinha lido. Mas eu quis ler essa versão porque justamente ela é uma versão adaptada pra crianças e eu quis saber como essa versão ficou. Eu soube que ela foi adaptada pelo próprio Lewis Carroll e você vê mesmo durante a narrativa que ele conversa muito com o leitor, entendeu? Como se o leitor fosse uma criança. Então ele explica muitas coisas, ele interage com você e isso parece bem característico assim do autor. Eu gostei bastante desse livro, eu acho que ele seria um ótimo presente pra você dar assim pra uma criança. Óbvio que ele tem assim, não é que é uma narrativa, mas um modo de se comunicar assim com o leitor mais datado, parece mesmo ser uma coisa assim um pouco mais antiga. Eu acho que seria diferente de um livro, por exemplo, escrito nos dias de hoje pra uma criança com interação com o leitor e tal. Mas eu acho que ele é muito válido, principalmente por ser uma história clássica que a maioria das crianças vai conhecer através dos filmes e etc. O livro também tem algumas ilustrações que eu achei bem legais. A diagramação é muito de boa, como vocês podem perceber, as letras são grandes e tal, até porque é um livro infantil mesmo. Mas ao mesmo tempo que ele é um livro infantil, ele não é aqueles livrinhos que tem só, tipo, 2 frases ali na página, porque eu acho que isso não exercita muito a leitura na criança. Esse livro aqui, ele tem mais palavras, mais texto e tal. Ele é mais robusto, então eu acho que isso seria realmente um ótimo presente pra você dar pra uma criança pra incentivar a leitura dela e também exercitar essa prática. Como eu não ia me aguentar, né, porque eu adorei, como eu disse pra vocês, O Despertar do Príncipe, eu peguei pra ler logo em seguida O Coração da Esfinge, que é o segundo livro da série Deuses do Egito, da Colleen Hooke. E esse livro aqui, até, vamos dizer aqui, mais ou menos aqui dele, assim, até quase o finalzinho, eu tava gostando muito, muito, muito desse livro aqui por causa daquele negócio lá que eu falei que eu gosto de chipar protagonista com pessoas aleatórias. Então, eu tava gostando bastante desse livro por causa disso, mas depois ele começou a dar uma... o que eu já previa, né? Ele caminhou pro lado contrário ao que eu queria que ele fosse. Ao mesmo tempo, eu acho que nesse livro aqui, eu acho que ele não foi, tipo assim, desnecessário pra história. Mas eu acho que a autora poderia ter feito uma duologia e pegado só as partes mais importantes desse livro e colocado, dividido, né, entre os 2 livros, tanto o primeiro quanto o último, porque às vezes eu acho que ela enrolou um pouquinho demais nesse livro aqui. Ele não é tão grosso assim, mas eu acho que ela colocou algumas coisas aqui que eram um pouco, assim, podiam passar batido, sabe? Apesar disso, também esse livro aqui serviu pra desenvolver alguns personagens que a gente tinha pouco contato no primeiro livro. Eu gostei bastante disso, porque eu costumo gostar dos personagens secundários dessa autora aqui. Então, nessa parte, assim, do desenvolvimento desses personagens, eu gostei bastante. Eu acho que foi uma leitura válida e eu também fiz bem rapidinho. Acho que eu li esse livro aqui até mais rápido do que eu li o primeiro. Também peguei pra ler no mês de janeiro Levana, a Rainha Mais Bela, da Marissa Meyer, que é um tipo de livrinho extra, né? Como se fosse um prequel, eu acho, da série As Crônicas Lunares, que ele explica a história da Rainha Levana, que é a grande vilã, né, dos livros. E eu gostei muito desse livro, gente. Eu não esperava que eu fosse falar isso aqui pra vocês, porque normalmente livros desse tipo aqui, que ele não
acompanha, né, os personagens assim principais da série, os protagonistas e tal, você não costuma se conectar tanto, mas eu gostei muito desse livro porque ele te faz se conectar com a vilã e entender a história dela e ficar interessado na história dela, você quer saber mais. E quando esse livro aqui acaba, você quer continuar acompanhando a história dela, então se a autora escrevesse um segundo livro contando o resto da história da vilã, eu com certeza compraria e ficaria muito interessada pra ler, porque é uma personagem muito interessante, as motivações dela, o passado dela e tudo que aconteceu com ela são coisas muito interessantes, são fatos interessantes. Eu acho que a autora foi genial em conseguir transformar uma vilã em uma personagem que você consegue ter empatia e se importar com ela e meio que entender alguns pontos de vista dela. Então, tem momentos do livro que você se pega torcendo pela vilã e isso é muito esquisito porque ao mesmo tempo que você odiou profundamente ela nos outros livros, quando você pega esse livro aqui pra ler é como se ela se tornasse, ela se torna a protagonista, né? E você começa a torcer por ela. Então, isso é muito esquisito e ao mesmo tempo muito bom. Eu gostei muito desse livro, ele foi uma leitura muito rápida. Eu não esperava que ele fosse ser uma leitura rápida, ainda que ele seja curtinho, já que, como eu disse pra vocês, eu não costumo me conectar tanto com livros que não trazem os mesmos protagonistas com os quais eu já estava acostumada na série. Depois, então, eu peguei pra ler um livro que tava na minha meta de livros pra ler em 2020, né? Eu queria tirar algum livrinho dessa meta aí pra não me enrolar muito depois. Acho que, na verdade, foi o segundo livro, porque, se eu não me engano, o Mágico de Oz também tava na meta. Não sei, talvez eu esteja falando besteira aqui, tá, gente? Porque eu não lembro muito bem a minha meta. Então eu peguei pra ler O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis, que é o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. Eu separei esse livro aqui nos meus 12 livros pra ler em 2020 e eu resolvi pegar ele logo em janeiro, quando eu percebi que meu ritmo de leitura tava fluindo bastante, porque eu queria alternar em livros que eu estivesse muito ansiosa pra ler e livros que eu só tivesse assim com uma vontadezinha de ler. E eu fiquei um pouco surpresa, porque a leitura foi bem fluida, depois de vários comentários um pouco negativos, assim, que eu já tinha ouvido sobre as Crônicas de Nárnia, muita gente falando que foi uma leitura, assim, pesada, entrucada, que não conseguiu fluir muito bem. Eu fiquei assim um pouco receosa, com o pé atrás. Eu já tenho uma coleção completa de As Crônicas de Nárnia aqui em casa. Como foi uma leitura bem rápida, bem fluida, os livros são bem curtos, tem menos de 200 páginas e a história, assim, esse livro aqui ele vai contar sobre a criação de Nárnia, então como tudo, como aquele mundo mágico maravilhoso surgiu. Isso me deixou muito interessada, apesar de a criação de Nárnia, assim, ocupar uns 25% finais do livro, mais ou menos, porque, assim, a maior parte dele é sobre os dois protagonistas do livro, etc. Mas, ao mesmo tempo, é importante também a gente saber do que acontece no início pra poder interligar com o que acontece no final. Então, esse livro aqui eu achei que ele foi bem, assim, conciso, ele não ficou enrolando nos fatos, nem ficou enchendo linguiça ali pra aumentar o tanto de páginas, até porque ele não tem muitas páginas, e eu acho que foi uma leitura muito válida. Fiquei empolgada pra terminar essa série aqui ainda esse ano, então agora a minha nova meta para as Crônicas de Nárnia é ler um livro dessa série aqui por mês, igual, se eu não me engano, está fazendo a Patrícia Lima. E eu também vou tentar fazer isso. Por enquanto, aqui o primeiro mês eu concluí com sucesso. Vamos ver se esse pique vai continuar assim até o mês de julho. O próximo livro que eu peguei pra ler, então, foi A Estrela da Meia-Noite, da Mary Lou. E esse livro aqui foi a conclusão da trilogia Jovens de Elite. É uma trilogia um pouco complicada, não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque ele é o terceiro livro da trilogia e meu objetivo aqui não é dar spoiler pra vocês. Mas é uma trilogia complicada porque eu acho muito difícil você se apegar à protagonista dessa trilogia. Ela é bem complicada, é uma personagem complexa que você não sabe muito bem o que ela vai fazer, ela é imprevisível e ao mesmo tempo ela toma muitas atitudes que você consideram erradas e que você fica assim torcendo pra ela se lascar porque você não gosta muito disso que ela tá fazendo, sabe? Mas é um livro fininho e ele fluiu bem rápido pra mim. No início, assim, ele tava um pouco parado, um pouco assim preso, eu tava tendo um pouquinho de dificuldade de ler ele rápido, mas chega um momento aqui que eles tomam uma decisão e precisam fazer uma coisa, que a leitura começa a fluir e as coisas começam a andar mais rápido e a partir desse momento eu devorei esse livro. Chorei muito no final, não vou dizer pra vocês o porquê, mas eu chorei muito, não achava que essa trilogia aqui fosse me fazer chorar, porque como eu disse pra vocês, eu não me apeguei aos personagens dela, ou pelo menos eu achava que eu não tinha me apegado, mas eu me peguei chorando no final desse livro e também pensando nele durante vários dias depois de terminar a leitura. Então eu acho que a Mary Lou foi muito feliz nessa decisão que ela tomou aqui e também na forma como ela construiu esse livro, porque ele te surpreende
surpreende não pelo que acontece nele, mas ele te surpreende pelo que você sente e não achava que ia sentir com a leitura dele. O último livro que eu li no mês, então, para contabilizar as minhas 9 leituras do mês de janeiro. Tudo bem que teve ali um HQ e um livro infantil, né? Muitos livros assim meio infantis esse mês, meio curtos, talvez por isso que eu tenha conseguido ler tanto, mas vamos se focar aqui que foram 9 livros e fazia muito tempo que eu não conseguia um negócio desse. E a última leitura do mês, então, foi A Coroa, da Kiera Keza. Eu falei pra vocês que eu ia desencantar esse livro aqui esse ano, finalmente terminar essa série aqui que foi complexa pra mim no finalzinho. Tô muito feliz. Eu acho que esse livro aqui também tava nos meus 12 pra ler em 2020, então se eu estiver certa, eu já cortei 2 livros dos meus 12 pra ler em 2020 apenas no mês de janeiro, então eu tô muito feliz. Esse livro aqui, eu admito que ele foi melhor do que A Herança na minha concepção, porque a protagonista, mais uma vez, ela melhorou um pouco, sabe? Ela se transformou em uma pessoa um pouco menos chata, mas ao mesmo tempo não foi aquela coisa toda, não é um livro que eu vou dizer que eu gostei, eu não gostei, eu achei ele suportável. E é isso, gente, não vou contar muito sobre esse livro aqui, mas eu apenas posso dizer que a forma como esse livro terminou me surpreendeu um pouquinho, porque eu não tava esperando isso pela leitura do livro passado, eu tava assim desconfiando, mas eu não tava esperando que a autora fizesse o que ela fez, e o fato dela ter feito foi um pouco surpreendente pra mim, então valeu a pena por esse fato, assim, por eu ter sido surpreendida, apesar disso não ser muito difícil. Como eu disse pra vocês, eu não li nenhum mangá esse mês, então a gente vai logo pular para as próximas categorias. No caso, agora a gente vai pra categoria de séries. No mês de janeiro eu assisti o total de 3 séries, e a primeira que eu vou falar pra vocês é Glee. Se eu não me engano, eu comentei sobre Glee no vídeo de favoritos do mês passado. Praticamente todo vídeo de favoritos eu comento sobre Glee, porque eu assisto Glee constantemente, tipo, de vez em quando eu tô assistindo um episódiozinho, e como são 6 temporadas, vai demorar um pouquinho pra eu terminar. Então todo mês eu comento com vocês que eu assisti uns episódios de Glee, etc. Esse mês, agora de janeiro, eu consegui finalizar a segunda temporada. Eu já tinha assistido boa parte dela no mês de dezembro do ano passado, só que eu não consegui finalizar a segunda temporada realmente em 2019. E eu terminei a segunda temporada e cheguei a metade, se eu não me engano, da terceira temporada. Então eu assisti muitos episódios, tá? Porque as temporadas de Glee são bem grandinhas, acho que tem 22 episódios cada temporada. E fora que eu adoro os covers, né, que eles fazem em Glee, então eu adoro coisa assim de música, a galera sai cantando assim no meio do nada, adoro, então foi um prato cheio pra mim. Também assisti no mês de janeiro o restinho, né, que faltava, só o restinho da primeira temporada de The Witcher. Eu falei pra vocês que eu tinha assistido um episódio no mês de dezembro, que eu não tinha gostado desse episódio, e foi a verdade, eu não entendi nada do primeiro episódio, tipo, eu assisti, eu fiquei totalmente boiando, não tava entendendo o que tava acontecendo. E agora em janeiro, quando eu assisti o resto da primeira temporada, né, acho que são 8 episódios, então eu assisti 7 em janeiro, aconteceu comigo o que aconteceu com todo mundo. Gostei de The Witcher. Pra você assistir The Witcher, eu acho importante, na verdade, você saber de uma coisa, que é que a narrativa não é linear. A narrativa, ela acompanha 3 pessoas diferentes em tempos diferentes. Então é por isso que você fica muito confuso, entendeu? Você não sabe se o que tá acontecendo tá tudo ali na mesma linha temporal, se não tá, você fica perdido na história. Então quando eu entendi que a Yennefer tava bem no passado, que o Geralt tava no meio da linha temporal e que a Cirilla tava no presente, eu finalmente comecei a conectar os pontos, e aí a história começou a fluir pra mim, mas demorou um pouquinho pra eu entender isso aí, porque eu não tinha visto ninguém falando isso, pelo menos eu não tinha pesquisado muito, porque eu não queria spoiler. E eu não considero isso um spoiler, tá, gente? Porque é um fato, simplesmente, não é um spoiler. Eu não tô falando nada demais pra vocês aqui, então não se preocupem. Eu achei a série bem interessante, principalmente por retratar bruxos. O único contato que eu tinha tido, assim, com bruxos era através de Harry Potter, e em The Witcher a gente tem uma espécie de bruxo bem diferente, então foi muito interessante. Pra finalizar as séries que eu assisti no mês de janeiro, é claro, não poderia faltar Sex Education, a segunda temporada. Assisti a primeira temporada ano passado e eu amei demais, fiquei totalmente viciada, e assim que lançou a segunda temporada esse ano eu já fui correndo assistir. Acho que eles deram uma continuidade muito boa pra série. Durante o mês de janeiro eu comecei a assistir um dorama na Netflix, que foi um dorama que eu gostei bastante. Infelizmente ele não tinha lançado completinho, então eu só assisti 10 episódios dele em janeiro, que foi Pousando no Amor. Ele tem uma história muito legal, muito interessante, e eu adorei demais. Inclusive super recomendo pra vocês que ainda não assistiram dorama. E Pousando no Amor vai contar a história de uma empresária riquíssima que depois de um acidente de parapente, se eu não me engano, não sei se é parapente o nome daquilo, mas ela acaba sofrendo um acidente, é meio que levada por um furacão, atravessa a fronteira da Coreia do Sul pra Coreia do Norte e acaba indo parar dentro dos limites da Coreia do Norte, o que é assim um problema, né? Mas a sorte dela é que ela cai no meio da floresta e acaba sendo encontrada por um soldado que, ao invés de entregar ela pro governo, acaba ajudando ela e vai tentar fazer com que ela saia a salvo do país sem ser pega. Mas é um dorama muito legal, eu gostei bastante da temática dele, porque ele não vai mostrar
pra gente só a Coreia do Sul. Ele vai mostrar pra gente a Coreia que a gente normalmente não vê, que é a Coreia do Norte. Ele parece ser muito fiel à realidade da Coreia do Norte, porque depois de assistir o dorama eu fiquei interessada e fui assistir uns vídeos assim no YouTube sobre a Coreia do Norte. É um dorama que você fica interessado não somente na história, mas tudo que ele tá ali te mostrando visualmente e de informação também. Então eu acho que é uma aula pra qualquer pessoa e eu recomendo pra todo mundo. Ele tem 16 episódios e dos 10 que eu assisti, né, que foi mais da metade, eu amei cada segundo. No mês de janeiro também eu finalizei um anime que eu tava assistindo desde dezembro do ano passado, que foi Domestic no Kanojo. Ele tem outro nome lá em japonês, mas eu não vou saber dizer pra vocês. Ele me irritou bastante em muitos pontos, mas também ele me deixou interessado na história e em saber mais sobre ela durante vários pontos. Então, eu não sei, ele ficou ali na média, vamos dizer assim. Não foi extremamente bom, nem extremamente ruim, então ele foi um anime na média. Mas um ponto alto aqui do anime que eu tenho que falar pra vocês é que a abertura e o encerramento dele são maravilhosos, tá? Eu já tinha visto esse anime aí aparecer em vários rankings de melhores aberturas de 2019 e realmente merece, porque a música e também a parte visual da abertura é muito, muito, muito legal. Mesmo que você não queira assistir o anime, vale a pena você procurar a abertura dele aí no YouTube, assistir e, se gostar da música, até baixar ela aí no seu celular. Durante o mês de janeiro, eu também só assisti um filmezinho, gente. Foi um mês, assim, fraco em questão de filmes. Normalmente eu assisto mais do que um filme por mês. Mas esse mês eu só assisti um e foi justamente no cinema, que foi Frozen 2. Eu acho que eu já tinha comentado em algum vlog com vocês que eu queria muito assistir esse filme, porque eu amo Frozen. O fato de eu ter assistido o filme dublado me impactou um pouco, porque as músicas em inglês são legais, porém as músicas em português na adaptação não ficaram legais, pelo menos na minha opinião. Eu não gostei de nenhuma, elas não encaixaram, pra mim não combinaram. Eu acho que talvez se eu tivesse assistido legendado, minha experiência tivesse sido melhor. Mas ao mesmo tempo eu ia lamentar não ter a incrível dublagem do Olaf. Sobre a história, eu gostei do desenvolvimento que eles deram, da saída que eles encontraram pra criar um novo plot. Também gostei que, novamente, eles não focaram assim no romance, sabe? Eles focaram mais na história das duas irmãs, que é o ponto alto de Frozen. É uma história, um conto de fadas que foca nas duas irmãs. Apesar da gente já ter aí algumas representações dessa relação de irmãs dentro da Disney, né? Em outros filmes, a gente não tem, acho que, uma tão principal. Então eu acho que no fim foi um bom filme. Não sei se ele é melhor ou pior do que o primeiro. Até agora eu não consegui decidir isso, mas de qualquer forma eu acho que pra quem é fã da franquia vale a pena assistir. E agora a gente chega à última categoria do mês, que é a categoria de músicas, tá bom? Minha primeira música favorita do mês de janeiro, então não poderia ser diferente, foi Psycho do Red Velvet, que é uma música assim maravilhosa. Muito triste pelo que aconteceu com a Wendy, justo a promoção do melhor álbum de todos. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da música. A próxima música favorita do mês também é de K-pop e surpreende um total de 0 pessoas, que é Runaway do TXT. Algumas músicas do TXT eu gostei muito e essa acho que foi a minha favorita de todas, então eu fiquei muito feliz. E as últimas músicas favoritas do mês são, na verdade, um álbum completo. Eu sempre mostro pra vocês um álbum completo aqui, mas acontece, né? Vida que segue. E eu, na verdade, já conheci algumas músicas desse álbum, que é de uma banda que eu gosto muito. Eu já conheci algumas músicas, só que no iTunes não tinha disponível o álbum. Eu não conhecia o resto das músicas, então depois que ficou disponível no iTunes, eu baixei, escutei o resto das músicas e decidi que eu gostava do álbum todo. Então eu vou colocar aqui pra representar, porque eu também ouvi bastante esse mês, que é o álbum Kings of Thieves, do Arrows to Athens, e é uma banda maravilhosa de rock, tá? Esse álbum aqui é de 2011, ele já é antiguinho, mas ele só ficou disponível no iTunes, aparentemente aqui em 2019, tá? Porque tem 2019 aqui embaixo, mas eu só cheguei a baixar esse ano, porque eu só descobri que tava disponível esse ano. Ele tem um total de 12 músicas, eu não vou mostrar todas pra vocês, porque eu não sou louca, mas eu vou pegar algumas principais aqui, acho que as que eu mais gosto, pra mostrar pra vocês, porque são muito, muito boas.
foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like e se inscrever aqui no canal. Também não esqueçam de comentar aí embaixo qual das minhas partes aqui de vídeo de favoritos do mês vocês mais gostaram. Seja leitura, seja filme, série, livro, música, seja o que for. Comentem aí embaixo pra eu saber. Também não esqueçam de comprar qualquer coisa que seja que vocês queiram comprar na Amazon com o meu link que fica aqui embaixo no box de descrição, porque vocês me ajudam muito e o canal só vai crescer dessa forma, com vocês me ajudando. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.